Boa noite, família, boa noite, pessoal. Eu achei por bem gravar esse vídeo aqui a pedido da Silvia, que ela me pediu para fazer uma explicação a respeito de um assunto muito interessante, uma pergunta que ela me fez a respeito daquele versículo na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que fala a respeito de Jesus, ele pregar aos espíritos em prisão. Eu ia mandar uma mensagem por escrito, mas eu achei por bem fazer esse vídeo, porque a explicação ela não é muito simples, ela é bastante longa e ela requer um pouco de atenção, muita explicação, então eu achei mais legal assim, até para ficar mais fácil para vocês entenderem, a gente fazer esse vídeo, tá certo? A pergunta então que a Silvia fez foi assim, a Bíblia diz que Jesus desceu no seio da terra e pregou aos espíritos em prisão. Então eu vou ler o texto aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que está escrito assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto aqui, primeiramente a gente precisa entender uma série de coisas, série de fatores que aconteceram na história para que a gente possa concluir esse assunto e que ele fique assim bem explicado. A primeira coisa que nós precisamos entender, quem são ou quem foram esses espíritos em prisão que a Bíblia relata. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 22, também Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 24, principalmente o capítulo 7, ele fala muito a respeito de quem são essas pessoas, esses espíritos que estavam em prisão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aqui nós entendemos que esses espíritos que estavam em prisão, como a Bíblia fala, são aquelas pessoas que antes da morte de Jesus, elas foram pessoas rebeldes, foram pessoas que não se entregaram à salvação, à obediência à palavra de Deus. Precisamos entender que como era o inferno. Encontramos um relato no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, na parábola do rico e de Lázaro, quando ali o rico ele pede para que Abraão molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na ponta da língua dele, porque ele estava no local de tormento. E ele olhava do outro lado do abismo e ele via Lázaro. E ele dizia assim, que há entre nós um grande abismo, da qual eu não posso ir para lá e ninguém pode vir para cá. Então nós precisamos entender essas coisas primeiro. Tá? Que o Jesus, quando ele desceu ao seio da terra, ele desceu para pregar aos espíritos em prisão. Ali, no seio da terra, havia um local que era o paraíso, e entre o paraíso e o lugar de tormento, havia um grande abismo, um abismo que era intransponível. Quem estava no local do paraíso não conseguia passar para o outro lado, e quem automaticamente estava no local de tormento também não conseguiria passar para o lado do paraíso. Então a palavra de Deus, ela nos deixa bastante claro isso, que havia essa separação. E Jesus, quando ele desceu ao seio da terra para pregar esses espíritos em prisão, ele desceu nesse local de tormento. Nós temos uma passagem na Bíblia, Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40, onde alguns escribas e fariseus, eles pediram para Jesus que desse um sinal. Jesus disse assim: olha, eu vou dar um sinal, senão
o do profeta Jonas. Que ele diz que, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso aqui já era profético. Jesus, usando o exemplo de Jonas, do profeta, a história que todos conhecem, que assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, Jesus estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então nós entendemos que isso foi um relato que Jesus deixou claro que isso ia acontecer. Que ele ia descer e ele estaria no seio da terra pregando, fazendo alguma coisa ali que não foi somente pregar aos espíritos em prisão. Nós vamos ver daqui a pouco que ele também fez algo mais, algo de suma importância, além de pregar aqueles espíritos que estavam em prisão. Nós temos que entender que Jesus, ele após todo o sofrimento que ele já havia passado, quando ele foi pregado na cruz, depois de todo aquele sofrimento, quando ele disse aquela frase tão famosa e tão conhecida, está consumado, a Bíblia diz que ele encurvou, ele inclinou-se e entregou seu espírito, e ali ele morreu. Nós entendemos que a partir daí, algo sobrenatural no mundo espiritual, um grande abalo no mundo espiritual começou a acontecer. Jesus, ele havia dito, um pouquinho antes disso acontecer, ele havia dito a um dos ladrões que estava ao lado dele na cruz, o ladrão disse para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse assim para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O paraíso é uma palavra de origem persa, que traduzida para o grego, ela é conhecida como jardim imenso e perfeito. Mas o interessante é que quando Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu, nós temos relatos da Bíblia que ele disse assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas o interessante é que Jesus morreu e ele não desceu para o seio da terra, para o paraíso. Como eu já expliquei aqui, o paraíso, abismo e o local de tormento. Jesus, quando ele morreu, ele não desceu para o paraíso para levar aquele ladrão que estava arrependido dos seus pecados. Nós temos que entender que Jesus, ele primeiramente, ele subiu ao céu. Por quê? Porque ele subindo ao céu, ele teria que, para que toda a sua obra redentora se consumasse, Jesus, ele teria que subir ao céu e depositar o seu próprio sangue, o sangue seu derramado, no altar. Nós encontramos em Isaías, em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, um relato muito importante que nós não podemos deixar de ressaltar. Não podemos deixar de citar aqui Hebreus 9, versículos 11 e 12, que diz assim, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então está falando que aqui Cristo, o sumo sacerdote, ele, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito nesta terra e nem por mão de homens, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí nós encontramos em Isaías, no capítulo 63, isso é profético, isso daqui é uma palavra muito profunda, nós encontramos a trajetória que Jesus fez quando ele saiu da cruz e ele estava indo em direção
ao tabernáculo para depositar o seu próprio sangue. Se nós entrarmos antes na palavra de Deus, nós temos aqui o Salmo 18, que mostra toda a trajetória que Jesus fez até chegar no céu para depositar o seu sangue. Então seria bom, antes de ler Isaías 63, de 1 a 4, que eu vou ler aqui, você pega a sua Bíblia e lê o Salmo 18, dos versículos 4 ao 43. Aí você vai entender, quando Jesus saiu da cruz, o que ele passou até chegar na entrada do Santo dos Santos, onde ele ia depositar o seu tabernáculo, o seu sangue no tabernáculo. E aqui em Isaías 63 mostra quando ele estava chegando lá, que diz assim: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra? Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Aí ele responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Aí Jesus responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então aqui nós entendemos que houve um diálogo entre Jesus e alguém. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus colocou um querubim com uma espada revolvente. Essa espada ficava rodando em volta do paraíso, em volta do jardim do Éden. Ela não somente rodava, ela revolvia, ou seja, ela rodava em volta de si mesma para proteger o jardim do Éden, para que ninguém entrasse no jardim do Éden. E quando Jesus, depois que você lê o Salmo 18, de 4 a 43, você vai entender perfeitamente como foi essa chegada de Jesus até aqui, essa passagem que eu li. Aqui ele tem um diálogo com aquele ser que estava na porta de entrada do tabernáculo eterno. E ali ele declarou, porque você pode ver que é uma pergunta que é feita: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra? E quem é este glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Havia ali um diálogo, como se fosse duas pessoas vendo alguém chegar e ali perguntando um para o outro: quem é esse que vem ali? Aí ele mesmo responde: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então aqui a gente vê que Jesus ele chegou, ele deposita o seu sangue no Santos dos Santos, ali no tabernáculo eterno. A partir desse momento, Jesus, concluindo toda esta trajetória, Jesus ele volta à terra. Mas ele não volta propriamente para esta terra. Aí sim nós vamos entrar na questão da pergunta que nos foi feita. Aí Jesus ele desce ao seio da terra para pregar, para anunciar. A palavra pregar, original do grego, é kerisso. Kerisso, ela tem o significado de pregar, proclamar e anunciar. Jesus ele não desceu no seio da terra para evangelizar. A evangelização, ela abre a oportunidade para a pessoa decidir se ela quer ou não a salvação. Por isso, Jesus ele não desceu ao seio da terra para evangelizar. Jesus ele desceu ao seio da terra para anunciar aos espíritos em prisão. Ou seja, o que ele foi anunciar? Jesus ele foi anunciar a todos os que estavam naquele lugar a sua vitória. Jesus, ele não foi levar salvação para ninguém. Existem até algumas linhas de raciocínio, algumas linhas teológicas, que dizem que Jesus
ele foi pregar o evangelho para esses espíritos que estavam em prisão, e aqueles que se arrependeram foram salvos. Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que a chance de salvação é para todos aqueles que estão vivos. Deus não dá chance de salvação para quem já morreu. Então vamos deixar isso bastante claro. Jesus não foi levar uma palavra de salvação para aqueles espíritos que estavam em prisão. Jesus, ele foi anunciar a sua vitória. Ele foi mostrar o tamanho da misericórdia de Deus, porque ele não deixou, mesmo em condenação, aqueles espíritos que ali estavam. Ele não deixou aquelas almas serem condenadas sem saber o porquê que elas estavam sendo condenadas. E nós encontramos aqui, na palavra de Deus, é necessário, para ser salvo, é necessário estar vivo. Deus não dá direito à salvação para quem já morreu. Então vamos entender muito bem isso daqui, para ficar claro que Jesus, ele não foi pregar, não foi dar uma chance de salvação ou coisa semelhante como algumas pessoas creem. Nós cremos que a palavra de Deus, ela diz em Lucas 16, de 27 a 31, diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só qual foi a resposta. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós vemos que não há nenhum precedente. Deus não abre nenhum precedente para que alguém venha de onde estiver morto para mostrar o que está acontecendo lá. E também nós temos a nossa chance de salvação nesta terra enquanto estamos vivos. Deus não permite que ninguém morra sem a oportunidade de pelo menos ouvir a palavra da salvação. Se ele vai aceitar ou não, já é uma outra questão. Nós estamos falando isso, esse assunto ele é um pouco complexo, ele é um pouco até muito discutido, mas nós entendemos que Deus, na sua rica e infinita misericórdia, sempre vai nos dar uma oportunidade para a gente ouvir a palavra de Deus. E aí, se vamos querer, vamos nos arrepender, aí fica a nosso critério. Deus não decide isso por ninguém, tá certo? A salvação, se eu hoje me considero um homem salvo, é porque eu aceitei a Jesus. Primeiro a Bíblia diz que ele me aceitou, né? Mas eu aceitei a pregação da sua palavra e me sujeitei a servi-lo como meu único e suficiente Salvador. As pessoas, esses espíritos que estavam em prisão, eles não tinham ainda a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos entender. Aqueles que morreram antes de Jesus serão julgados segundo a lei. Os que morreram antes da lei serão justificados pela fé. Então nós temos homens do passado, antes da lei de Moisés, que serão salvos, sim, que serão justificados pela fé, por aquilo, pelas obras que creram em Deus, por aquilo que fizeram para Deus. Depois veio a lei. Quando a lei veio, aqueles homens, aqueles que estavam debaixo da lei, serão julgados segundo a lei. Agora, nós que estamos em Cristo, nós que estamos na graça de Cristo, nós, no momento da nossa salvação, nós temos Cristo que nos dá a sua vitória, que nos dá a sua salvação. Então, nós não é por fé,
Não é por justificação e não é também por lei, mas é pela graça de Cristo que nos tem alcançado, que nós somos. Bom, continuando aqui, nós cremos que a salvação ela é para as nossas vidas através de Jesus, somente através de Jesus e através da sua graça que sobre nós foi derramado. Então nós entendemos que Jesus, quando ele morreu na cruz e quando ele desceu às profundezas da terra para cumprir com essa missão, para que não ficasse nada para trás. Deus ele tinha o seu compromisso, não que o homem merecesse, mas Deus ele assumiu um compromisso com o homem para que ninguém seja sentenciado sem que ele saiba o porquê que ele está sendo sentenciado. Nesse caso foi por isso que Jesus ele desceu ao seio da terra e ali ele pregou, né? Conforme nós estamos explicando aqui, e ali ele anunciou aos espíritos em prisão. Ou seja, ele deu uma sentença sobre a desobediência daqueles homens, daquelas pessoas que não quiseram, em outras épocas, em outras eras da vida, não quiseram ser obedientes a Deus. Então, por isso nós cremos e entendemos que foi isso que Jesus foi fazer no seio da terra. Ele foi anunciar para essas pessoas o porquê que eles estavam sendo condenados, o porquê que eles estavam sentenciados àquela morte eterna. Nós, concluindo aqui o assunto assim de uma forma bastante profunda, a palavra de Deus diz que ele também foi, eu disse aqui que Jesus, ele não foi somente pregar, anunciar aos espíritos em prisão. Jesus ele tinha um outro objetivo para que quando ele foi cumprir com essa tarefa, vamos dizer assim, com essa missão, que ele foi cumprir com essa missão lá para esses espíritos que estavam em prisão, ele tinha um outro objetivo também, que nós vamos encontrar aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 10, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E um fato interessante, no Salmo 68, no versículo 18, nós vamos encontrar um versículo muito semelhante a esse, falando a respeito disso, que diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então Jesus, ele não foi somente pregar aos espíritos em prisão, ele foi também cumprir com uma outra missão que ele tinha, que era levar cativo o cativeiro. Ou seja, ele tirou dali, do seio da terra, do centro da terra, ele tirou aquilo que nós já falamos aqui anteriormente sobre o paraíso. Jesus ele tirou o paraíso ali do seio da terra e levou para uma região, para um lugar que é conhecido, que é chamado como o terceiro céu. Nós encontramos essa passagem em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que ali ele fala de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então nós entendemos dentro dessa colocação que Jesus, ele tirou aquela região chamada paraíso do seio da terra, e a partir desse momento, todas as pessoas justas, salvas em Cristo, que morrerem, ou que morreram a partir dali,
eles não descem mais ao seio da terra para ficar ali no paraíso. Agora, aqueles que morrem em Cristo, morrem com a salvação em Cristo, sobem para uma região celestial que é reconhecido pela Bíblia como terceiro céu. Então, nós vemos aqui que a função de Jesus não era tão somente pregar aos espíritos em prisão. A função de Jesus aqui também era fazer esse trabalho, tirar esse paraíso dali, porque na verdade, se a gente for analisar humanamente falando, não era uma região de descanso, porque quem estava aqui no paraíso olhava do outro lado do abismo e via as pessoas sendo atormentadas, talvez escutassem até gritos e clamores de misericórdia, enfim. E quando eles olhavam assim, eles viam aquele imenso abismo. Então, na verdade, eles não eram um local de descanso. Então, quando Jesus ele desceu ao seio da terra, ele fez tudo isso. Concluindo esse assunto, eu queria, vale muito a pena a gente ressaltar que, voltando um pouquinho atrás ali, quando Jesus estava pregado na cruz, quando ele entregou o seu espírito, nós temos uma passagem aqui muito profunda, Mateus 27, 51 e 52, fala que aconteceram algumas coisas que nós temos que salientar nessa explicação. Primeiro, o véu do templo rasgou-se. Para quem não sabe, o véu do templo não era um véu como nós conhecemos hoje, esse véu fininho. O véu daquela época era necessário pelo menos uma junta de boi puxando de cada lado para que esse véu se rasgasse. Por quê? Porque o véu estava onde? Ele estava no Santo dos Santos. O Santo do Santo era o local onde estava a arca, já não mais no tempo de Jesus, mas era onde ficava a arca. E ali, quando o sacerdote oferecia sacrifícios que era aceito por Deus, a manifestação da glória de Deus descia naquele lugar. Então o véu ele tinha que ter uma certa resistência, ele tinha que ser muito grosso. Há quem diga que a espessura desse véu era aproximadamente 12 centímetros de tecido. Para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia diz que o véu rasgou-se sem ninguém chegar ali e colocar as mãos, ele rasgou-se de cima a baixo. Depois diz que a terra tremeu. Quando Jesus disse, em tua mão entrego o meu espírito, e ali ele expirou morrendo, o véu do templo rasgou-se, a terra tremeu, a Bíblia diz que fenderam-se as pedras, ou seja, nas profundezas da terra, até as pedras se fenderam. E um fato interessante, abriram-se os sepulcros. Os sepulcros daquelas pessoas que eram consideradas os santos, né? Aqueles que morreram em salvação, vamos dizer assim, os seus sepulcros se abriram. E a palavra de Deus diz que santos foram ressuscitados e eles entraram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Olha só o tamanho da explosão de vida que a morte de Jesus trouxe para a humanidade. Até os mortos, os santos, até aqueles que haviam morrido em Cristo, na verdade, antes não era em Cristo, né? Mas aqueles que morreram salvos, aqueles que tinham a salvação, tinham a sua eternidade garantida nos braços de Deus. Quando Jesus ele morreu, que ele expirou na cruz, que ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, esses fenômenos nas regiões celestiais e aqui na terra, elas começaram a acontecer. E a palavra de Deus, nos diz que muitos desses santos que ressuscitaram quando Jesus morreu, eles foram vistos andando por sobre a cidade de Jerusalém e depois não foram vistos mais. Eles foram levados por Jesus até o terceiro céu. Concluímos aqui, entendemos que o mundo espiritual foi abalado. Não somente o mundo espiritual, mas o mundo físico também. A morte de Jesus, ela não abalou somente o mundo espiritual.
Nós precisamos entender isso, que Jesus, ele mexe nas nossas vidas, não somente no espiritual, mas no físico também. A nossa vida física, tudo que é físico, que nós entendemos aqui, que é matéria, depende muito daquilo que é espiritual. Se você está bem espiritualmente, se você está bem numa vida com Deus, mesmo que você esteja passando lutas, provas, tribulações aqui nessa terra, mas espiritualmente você está bem, você vai vencer. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque isso é promessa da palavra de Deus, mas é necessário nós estarmos em Cristo. Porque aquilo que é espiritual se reflete no material. O que é material não se reflete no espiritual. O espiritual não depende em nada daquilo que é material. Então, mais uma das coisas também muito importante que Jesus fez, quando ele desceu ao seio da terra, ele pregou aos espíritos em prisão, ele levou cativo o cativeiro, eu já falei sobre isso, o que é. E agora, o mais importante de tudo, ele venceu a morte. Apocalipse 1:18 diz que ele pegou as chaves do inferno e da morte. A descida de Jesus até o inferno foi para decretar a derrota e o controle sobre a morte. Então eu quero deixar aqui essa explicação para todos vocês que se interessarem, que quiserem. 1 Coríntios 15:55, uma passagem muito importante, até eu vou ler ela aqui, eu ainda tenho um tempo disponível ali no vídeo. 1 Coríntios 15:55 diz assim, o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz Isaías capítulo 25, versículo 8. É muito maravilhoso a palavra de Deus, porque ela se completa por si mesma. Isaías 25, capítulo 25, versículo 8, a palavra do Senhor ainda nos diz assim, ó: aniquilará a morte para sempre. Isso é uma profecia do profeta Isaías, mais ou menos entre 750 a 1000 anos antes de Cristo. Isaías foi um profeta messiânico. Ele foi um dos profetas que mais profetizou sobre o reino de Cristo nessa terra, sobre a vinda dele e sobre o que ele faria sobre esta terra. E no versículo 8, capítulo 25, ele fala assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E ainda tenho mais uma referência, que é Oséias, livro do profeta Oséias, no capítulo 13 e o versículo 14, que diz assim a palavra de Deus. Oséias 13 e 14. Capítulo 13, versículo 14, que diz assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Então, meus queridos, eu quero deixar para vocês, com muito carinho, essa palavra de ensino, né? Para todos vocês, para a família, para todos aqueles que se interessarem. E eu me coloco à disposição de vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa que queiram saber, que eu possa ajudar, pode contar comigo. Sabe que minhas respostas não são muito simples, porque eu gosto de aprofundar, para a gente ver que tudo tem uma base. Tudo que está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, não está aqui por um acaso. Tem um motivo, tem um propósito de Deus. Deus, por alguma razão, permitiu que fosse colocado. Então, concluindo aqui o nosso assunto, Jesus ele desceu ao seio da terra.
para pregar aos espíritos em prisão, para pregar aos espíritos em prisão, para levar cativo o cativeiro e para vencer a morte, e ele pegou nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, um grande abraço a todos e até a próxima, em nome de Jesus.